Então, pessoal, vamos começar? O meu nome é Sibeli Bustamante, eu sou uma das diretoras do Nesp, que é uma empresa que trabalha com cursos, eventos e publicações, tanto na área de livros quanto na área de conteúdo digital, tá? A gente tem duas pós-graduações, uma em gestão editorial, outra em escrita criativa, e alguns cursos livres, né? Preparação e revisão de texto, design editorial e outros mais. O que acontece é que agora as aulas estão suspensas. E aí a gente, para não deixar a galera enferrujada, a gente está fazendo essas palestras online e deixando aberta para o público em geral, para quem quiser assistir, participar e tal. A aula de hoje, eu preparei pensando mais na galera que não sabe nada de design e que quer ter uma introdução no assunto, tá? Eu sou formada em comunicação pelo FRJ, em design, tenho mestrado em design pela Escola Superior de Desenho Industrial, que é da UERJ, e eu tenho doutorado também em design e comunicação pelo Politécnico de Milão. Então, assim, deu para ver que a minha área é realmente design, né? E vou tentar mostrar para vocês alguma coisa básica, para quem não é designer, sobre como o design é feito, tá? E os princípios básicos para a gente conseguir fazer um PowerPoint, um cartaz ficar um pouco mais atraente, tá bom? Bora lá? Vamos começar? Enfim, vamos lá. Os princípios básicos de design, tá? Primeiro deles, crap. Quem é que conhece, sabe inglês o suficiente para me dizer o que é crap? Lixo, porcaria, né? Que a gente fala que é quase como se fosse cocô, certo? Então é fácil de decorar e é fácil de lembrar, e vocês não vão esquecer nunca mais que os princípios básicos de design são crap, ok? Crap quer dizer contraste, repetição, alinhamento e proximidade. E a gente vai ver cada um desses elementos agora. Então, crap, contraste, repetição, alinhamento e proximidade. Vamos começar pelo contraste. E aí, o que é contraste, hein? Parece que é aquele botão lá da televisão, né? Que a gente aperta lá e acontece o quê, né? É estranho. Todo mundo sabe o que é contraste, mas ninguém sabe o que é contraste. É uma pergunta meio capciosa. Contraste é a diferença na propriedade visual que faz um objeto distinguível de outros e ou do seu fundo. Ian Tishold, que é um designer famoso, principalmente na área editorial, ele considera o elemento mais importante do design moderno. E a gente vai entender por quê. Aí o contraste, olha, tá bem, tá super dimensionado, né? A mão da moça tá mais branca do que possível e o cara tá o mais negro possível, justamente para a gente aumentar o contraste dessa foto. Olha como é que a gente sabe algumas coisas por contraste. A gente sabe que esse perfect aqui no site é o maior, a maior parte que tem, é a parte mais importante do texto, certo? Esse é só um exemplo. A gente sabe que esse aqui e esse aqui são subtítulos porque eles estão maiores do que o resto do texto, certo? Isso tudo é contraste. Até o fato desse azul estar aqui quer dizer que a gente sabe que a gente está na home, e isso aqui é causado pelo contraste entre esse e os demais, certo? Contraste pode ser de tamanho, de posição, de cor, de textura, de forma e de orientação. Vamos ver cada um deles agora. Olha só como é que contraste de tamanho funciona. As pessoas leem coisas grandes primeiro. Isso é importante a gente trabalhar na hora que a gente está pensando no que a gente quer chamar a atenção na hora que vai fazer o nosso PowerPoint, nosso cartaz, nosso texto, nosso livro, né? Como é que a gente vai trabalhar esse contraste? Certo? Como é que a gente vai ter certeza que esse contraste é o maior possível e o melhor possível para as pessoas verem, certo? A primeira coisa, principalmente quando a gente fala de tipografia, é a gente não contrastar pouquinho.
quando a gente contrasta pouquinho, a gente acaba parecendo que está no erro. Compara esse texto aqui, que eu sei que eu tenho um título, eu sei que eu tenho um lead, né? Lead é quando a gente tem uma chamada para uma matéria para fazer a pessoa continuar lendo. E aqui parece um erro, né? Porque parece que está tudo quase do mesmo tamanho. A primeira dica para a gente trabalhar com essa coisa da tipografia e de contraste em geral se é para contrastar, contrasta bastante, para chamar a atenção e ficar claro que aquilo ali não é um erro. Olha só o contraste de tamanho. Aqui são 9 exemplos que eu tirei de um livro da Ellen Kimberly, tá? Que são exercícios dos alunos dela. Olha como é que ela põe, que eles puseram aqui um O grandão e depois outside. Aí aqui dentro do D, ó, inside. E a gente consegue ler o texto e consegue fazer essa brincadeira, entender a brincadeira dentro da ideia do contraste de tamanho, né? Esse full aqui, ó, o U parece um copão e dentro, full quer dizer cheio, dentro está escrito vazio. Então a gente tem contraste de tamanho, contraste de cor. Contraste de cor é muito, muito interessante, é muito perigoso, tá? Por quê? Porque algumas cores são de muito difícil contraste, tá? Esse trabalho aí, que é feito pela MediaCom Canadá, e eles estão mostrando quais são os melhores contrastes para trabalhar com outdoor. Por que eu escolhi outdoor para falar nessa matéria? Porque a gente está falando de PowerPoint e de cartaz. PowerPoint, cartaz, etc., são coisas que a gente vê de longe, né? As pessoas não estão segurando um papel na frente, na cara delas para ler. É muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente está fazendo cartaz e PowerPoint, a gente está trabalhando no cartaz com uma mídia que tem que chamar a atenção bem longe, né? A pessoa tem que ter interesse de ler aquele cartaz quando ele estiver passando e ele está longe, ele não está segurando o cartaz na mão, né? Então, a gente tem que pensar nisso, como é que a gente vai trabalhar esses contrastes, inclusive de cor, para chamar a atenção de longe. E o PowerPoint ainda tem um agravante. A gente prepara o PowerPoint e não sabe quando nem como vai usar ele, né? Principalmente professor que usa o mesmo PowerPoint 10 vezes. Tem várias coisas para pensar. A primeira delas é o quanto a sala vai estar escura. A segunda é a distância entre o projetor e a parede para saber qual o tamanho que a imagem vai aparecer. Então, a gente tem 2 problemas aí para trabalhar, não só com contraste, como também com o tamanho das fontes. Se a gente colocar uma fonte muito pequena, pode ser que e a projeção for numa tela, acabar sendo menor, né, num tamanho mais reduzido, pode ser que as pessoas não consigam ler. Então, o ideal seria que a gente conseguisse testar, né, a apresentação antes da apresentação. Eu sei que nem sempre isso é possível. Já tive clientes que eu chegava com a apresentação no pendrive e ia apresentar, né, para o diretor da igreja e não tinha jeito. Eu tinha que fazer o que eu podia fazer ali. Oi, fala. Alô, estou escutando. Oi. Uma vez me falaram que para PowerPoint a gente deveria usar sempre o fundo azul e a letra amarela, que é para poder realçar, saltar para quem estivesse lendo. Isso é verdade? Nada a ver, até porque é uma parcela muito pequena da população, azul e amarelo são cores complementares, tem gente que vai ter problema na hora de ver azul com amarelo, tá? Eu preciso, assim, eu não vou falar muito de cores hoje, mas dá uma googleada na parte, quer dizer, primeiro de tudo a gente deu uma aula já de harmonias e de psicologia das cores, que é bem interessante, que está no YouTube, para quem tiver interesse, tá? A outra coisa se preocupa sempre, vou dar 2 dicas aqui. Primeiro, com pessoas que são daltônicas. O número de daltônicos é muito maior do que você pode imaginar. Meu padrasto é daltônico, e a gente só descobriu isso, acho que ele já estava lá com seus 30 anos, assim. E eu descobri alunos que estavam na faculdade de design, a gente foi dar aula de teoria da cor para ele dentro da sala de aula, e ele, aos 18, 19 anos, descobriu que era daltônico porque eu não conseguia ver o que a gente estava mostrando na aula, assim. Isso acontece, tá? E é muito doido. As pessoas vão pelo rumo e acabam deixando para lá. E tem vários tipos e graus de daltonismo.
Então, o importante não é nem tanto qual matiz você vai usar, se é o azul, se é o amarelo, se é o verde, se é o laranja. É como você vai usar ele para ele não vibrar na mesma cor. Se você transformasse ele em preto e branco, ele fosse ficar todo cinza no mesmo tom, entendeu? Ok? Entendi, entendi. Obrigada. Valeu. Contraste de cor e contraste de direção. Olha como é que a gente está chamando atenção, tanto para esse molequinho aqui que está cor-de-rosa e esse quadrado que está fora de. Não só ele está fazendo contraste de forma, como ele está fazendo um contraste de cor e um contraste de direção. O que acontece nesse sentido? O ponto focal, ou seja, para onde as pessoas vão olhar primeiro, vão ser esses dois. Igual as pessoas leem coisas grandes primeiro, que eu mostrei lá no outro slide. Próximo. Contraste de textura. E eu estou colocando texturas aqui de texto para exemplificar para vocês como é que texto também faz textura. Tá? Mas eu podia ter juntado panos e feito um patchwork, igual cama de vovó, assim, né? Aquelas colchas que a vovó faz e tal. Por quê? Porque a gente tem diferentes modos, né? A própria fonte que a gente está escolhendo, a tipografia, vai formar uma textura na página. E essas texturas podem contrastar, ou não, certo? Elas podem ser pesadas demais, ou não. Elas podem ser mais fraquinhas, ou não. E a gente tem que pensar nisso tudo, tá? Aqui tem 3 exemplos de capas de livro. Eu trabalho mais com livro, então quer dizer, nessa aula eu até tirei muitos, mas tem muito exemplo de livro aí, tá? Esse aqui é o Moby Dick. Olha o tamanho, se vocês não notaram, parece que o cara tá andando numa caverna, mas na verdade é uma baleia. A baleia tá aqui, ó, os dentes dela estão aqui, e ele é o bonequinho pequenininho aqui. Olha o contraste entre o tamanho da baleia e o dela, e esse uso desse espaço negativo, esse espaço em branco, para fazer parecer essa solidão, né? E além de tudo, o bonequinho serve de olho da baleia. Eu acho incrível essa capa. O outro, não sei, dependendo do seu monitor, não vai dar para você ler, é uma capa de um livro falando sobre mensagens subliminares, e aqui tem um verniz aplicado, né? Quer dizer, aquele verniz que fica brilhando na capa, só que aqui a gente teve que dar uma mexida para vocês conseguirem ler, falando: hey, olha aqui, você, seu sexy, compre esse livro agora, você sabe o que você quer. E é o quê? É uma brincadeira e, ao mesmo tempo, trabalhando com essa coisa do contraste entre o que é informação de capa e o que é essa brincadeira que tem tudo a ver com o livro, porque o livro fala sobre coisas subliminares. Aqui é uma capa também de um livro chamado A Guerra das Palavras. E olha só, a parte mais chamativa do texto é o quê? Guerra, né? Para você parar e falar, opa, guerra do quê? Então a gente coloca essa palavra maior do que as outras, né? Os artigos, as preposições são menos importantes. O subtítulo é menos importante. No caso desse livro, o autor é menos importante. Tem livro que o autor é mais importante do que o título, porque todo mundo vai comprar, né? Independente. Stephen King, Paulo Coelho, essas coisas a galera compra por causa do nome do autor, tá? E aí também a gente tem um outro contraste que é muito legal, que é o contraste de estímulo entre alegre e triste, agressivo, suave, macio, áspero, opaco, brilhante, por exemplo. E aí eu peguei 2 aqui para vocês, né? Esse bipolar, que é o bonequinho tanto rindo quanto chorando, dependendo do lado que você olha, né? Ele tá feliz ou triste. E aqui o Pedro e o Lobo, que é uma das capas mais fantásticas que eu já vi, que você tem, né? A coisa toda escura do lobo ameaçador, só que o jeito que ele está sendo desenhado, que a silhueta dele está sendo desenhada na neve, aparece a silhueta do menino, do Pedro, né? Que é branco, representando a ingenuidade da criança e tal. Essa capa eu acho fantástica, e essa coisa entre o agressivo e o suave, entre o alegre e o triste, e por aí vai, tá? Aí a gente vai para o próximo, que é a repetição. O que é uma repetição? Também parece uma coisa fácil de dizer, mas a gente não necessariamente consegue dizer o que ela é, né?
Repetição é o quê? Pegar a mesma coisa e aí copiar, igual fazer carimbo, né? Carimbo aqui, carimbo aqui, carimbo aqui, carimbo aqui, faz um monte de repetições. Ok, acho que é isso. Então vamos lá. O que a repetição faz com a gente, né? A repetição traz sensação de unidade, de similaridade. Não sei quem estudou em colégio de freira ou colégio público que tinha que usar uniforme, mas eu estudei em colégio de freira, que era obrigatório uniforme completo, todo dia de manhã, se tivesse faltando a meia branca, o sapato preto, dava problema. Por que tem essa coisa? Por que eles querem uniformizar todo mundo? Para a gente virar todos alunos exatamente iguais. Então, quando a gente repete alguma coisa, a gente ajuda a entender e categorizar as coisas que as pessoas vão ver, certo? Então, olha só, se a gente olhar para o mesmo site para o mesmo site que a gente viu lá atrás, a gente sabe que isso aqui é um menu por isomorfismo, que a gente sabe porque a gente já aprendeu, né, na cultura, mas a gente também sabe porque eles estão se repetindo um do lado do outro. Se tivesse só uma opção aqui, a gente não necessariamente saberia que é um link. Eles têm que se repetir, né? A gente tem que ver aqui, olha como é que as coisas se repetem. Eu estou fazendo três informações e eu estou mostrando o quê? 1, 2, 3, todo o número está dentro de um círculo branco, toda informação está dentro de um box azul, todos os títulos estão na mesma fonte e no mesmo tamanho de letra, né? Isso tudo para quê? Para a gente entender como isso tudo funciona, certo? E a gente tem que fazer as mesmas coisas nos nossos cartazes, nos nossos slides. Aqui também, olha, a repetição. Sem cabeça, sem cabeça, sem cabeça, sem cabeça, sem cabeça, sem cabeça. Uau! Essa daqui, que é o nosso contraste, só existe porque a repetição está aqui em volta, certo? Isso aqui é um comercial, para quem não fala inglês, está dizendo mantenha a cabeça, beba responsavelmente. Eu acho maravilhoso, né? É o cara lá com a cabeça certinha que a gente está chamando a atenção. Ok? E a repetição tem uma sensação de unificação, né, Sibeli? Sim, é o que eu falei aqui, de unidade, né? Olha só como é que trabalha esse aqui, né? Aqui tem o nome da empresa, só que é Busking, o nome da pessoa, o endereço e o site. Aqui tá sem nada. Aqui a gente repete a fonte desse aqui. Por quê? Porque ela queria chamar a atenção para o fato de que esse telefone era muito importante. Esse telefone provavelmente é a coisa que você vai querer na hora que pegar o cartão de visitas dessa pessoa, né? Então a gente pode realçar ele. Não estou dizendo que tem que realçar, não. Hoje em dia, por exemplo, eu acho que eu realçaria o e-mail, porque eu não quero ninguém me ligando mais. Mas, enfim, é aquela coisa, a gente repete algum tipo de informação, algum tipo de característica para chamar a atenção e para dividir, para causar uma unidade, mesmo que elas estejam longe. E a gente vai falar sobre grupamento mais tarde. Isso aqui foi um índice, um sumário que eu fiz para uma revista, só que a palavra certa é sumário, só que o cliente queria que se chamasse índice. Fazer o quê, né? A vida. De uma revista, tá? E aí ele era todo complicado, porque eles pediram para a gente fazer como se fosse um infográfico de como é que se recicla garrafas, que se recicla vidro, né? Então, eu estou contando uma historinha e no meio da historinha eu estou apresentando os pontos mais importantes da revista. Só dá para a gente entender isso aqui por repetição. Eu estou repetindo nos assuntos importantes os círculos com as fotos, os números das páginas estão todos repetidos exatamente da mesma maneira, né? Um círculo dentro de um círculo com um número lá, né, que é 6, 14, 18, 28, 30 e por aí vai. Os títulos, entrevista, notícias, que são os nomes das sessões, também estão todas do mesmo tamanho. O texto aqui embaixo também está sempre do mesmo tamanho, só varia o alinhamento, que a gente vai ver daqui a pouco o porquê que eu variei, né? Isso para quê? Para evitar a confusão. E por contraste, a gente está fazendo o quê? Eu tento chamar a atenção para as matérias mais importantes
fazendo um círculo maior, que é essa entrevista e esse desafio global aqui são os mais importantes. E os outros são secundários, então eu vou diminuindo o tamanho do círculo. Certo? O que é alinhamento? Também alinhamento é uma coisa difícil de explicar, né? Para a gente falar de alinhamento, a gente tem que falar de uma linha imaginária, né? E essa linha imaginária tem que estar tocando todos os objetos dentro da nossa página, né? Então, isso aqui a gente sabe que está alinhado, e isso aqui está desalinhado. Mas a gente só sabe porque tem essa linha imaginária aqui atrás, certo? Então, a gente tem o alinhado e o desalinhado, certo? O que acontece com isso? O alinhado vai criar ordem, ele vai organizar os elementos da página, vai agrupar os itens e vai criar conexões visuais. Olha só, isso aqui parece um samba do crioulo doido, né? Isso aqui parece organizado. Não tá, a gente não tá vendo essa linha que a gente vê aqui. Mas ela existe. Se a gente for traçar, olha, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Vamos pro próximo. Olha aí. Estamos aqui, Ambrosia Sidney, o número de telefone, o Socken Busking, mesmo exemplo lá do primeiro cartão de visita, né? O endereço aqui e a cidade e o ano aqui. Poxa, tá bagunçado pra caramba, né? Olha só, se a gente for tentar criar as linhas guias aqui, tentar montar as coisas de um modo que a gente for alinhar, não tá dando, tá uma bagunça, não tá tudo zoneado. Então, olha aqui, alinhamos tudo à direita, já melhorou bastante, né? Olha outra opção, vamos alinhar tudo centralizado, que é um modo muito tradicional, a galera que é mais conservadora gosta dessa coisa de colocar as coisas todas no centralizado, certo? Olha aqui, então, é interessante você centralizar, mas aí você também tem que pensar nesse formato aí que a gente chama de cálice de vinho, ou de cálice, né? Que é transformar, não sei se está dando para ver no monitor de vocês, tem uma linha azulzinha aqui, ó. Essa linha azulzinha está desenhando um cálice. Essa é a forma mais tradicional de centralizar as coisas quando você vai centralizar alguma coisa. Centralização passa um ar de conservadorismo. Então, dependendo da sua área de atuação, talvez seja interessante. Se você quer uma coisa mais moderna, vai para a direita ou para a esquerda, tá? Aqui, olha, a gente tem a linha imaginária da centralização, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Até num site grande, que a gente não necessariamente está vendo onde é que as coisas estão alinhadas, dá para ver onde é que estão os alinhamentos aqui, ó. Desenhei eles em azul para vocês verem. Tudo que é bem feito, normalmente, é bem alinhado. É muito importante a gente pensar nisso. Eu vou apertar o ESC aqui, que vocês vão ver, e vou repassar alguns dos slides, e vocês vão ver que quase todos os meus slides estão dentro de um grid que eu criei para alinhar as coisas. Olha só, tá dando para vocês verem aí? Olha como é que eu sempre encosto as coisas nas linhas que eu crio, de um modo que vocês consigam ver as coisas do melhor jeito possível. Olha, estou alinhando aqui para a direita. Então, mesmo quando eu estou fazendo o PowerPoint, eu uso linhas guias para me guiar. Como é que a gente faz isso no PowerPoint? Oh, meu Deus, nunca usei isso. Você põe aqui, ó, View, Guides, e as linhas guias aparecem, tá? E aí você pode puxar elas aqui da sua... Ah, não, na verdade ela vem só com duas, e aí depois você tem que ficar apertando o Alt e puxando elas para um lado e para o outro. Eu não posso mexer aqui porque ela está no meu slide master, mas você pode mexer nessas linhas guias. Eu crio um template e eu uso em todas as aulas desse jeito. Então, se você for ver, ó, tudo que eu estou clicando, olha, está dentro de um alinhamento para eu poder trabalhar, nem que seja uma coisa centralizada, que nem aqui. Eu vou organizando as coisas, às vezes nem sempre é possível, mas, ó, esse aqui, texto está aqui, o título está aqui, esse aqui está encostando nessa linha, esse daqui está encostando nessa linha. Ó, minhas fotos estão sempre dentro desse quadradão aqui e o meu texto estão sempre aqui. Eu crio algumas variações porque senão as pessoas morrem de tédio, né?
Mas, no geral, eu tento criar linhas guias certinhas para eu ir trabalhando, né? No alinhado, desalinhado, colocar as coisas na mesma altura, para a gente poder ir trabalhando de um jeito legal, tá bom? Isso aqui é alinhamento no sentido macro da palavra. E o outro, que é o que a maioria das pessoas conhecem, é o tal do alinhamento de texto, né? O que eu falo para o pessoal? Alinhamento centralizado é coisa de iniciante, é cansativo, porque não tem uma linha de referência, tá? E por causa disso, nunca use alinhamento, tá escrito errado, central com muita quantidade de texto. Por que eu falo isso? Vamos olhar aqui. A gente está com um texto com alinhamento à esquerda, que é o nosso clássico. Na nossa cabeça, lá dentro da nossa cabeça, né? Tem uma linha imaginária aqui, puxando isso tudo. E vai ficar muito mais fácil a gente passar de uma linha para outra, porque a próxima linha vai começar na mesma altura dessa daqui. Para o lado direito, também fica mais um pouquinho complicado, porque a gente não está acostumado a ler com alinhado do lado direito, na hora que a gente vai pular a página, o texto está sambando, mas tudo bem, tá ali, dá, se o texto for curto. No centralizado, a gente tem um problema que é a nossa linha imaginária não existe. Quer dizer, ela existe oficialmente, matematicamente, mas a gente não consegue vê-la, né? É muito mais difícil de imaginar essa linha justificada, imaginária. E aí é que fica o problema, porque a gente tem que ficar tanto perdido desse lado quanto perdido desse lado para conseguir ler o texto, tá? E aí a gente tem o tal do texto justificado. O texto justificado é alinhado tanto na direita quanto na esquerda. E a última linha, no geral, geralmente termina, né, do lado direito. Existem outras possibilidades estranhas. O que acontece aqui? É recomendável que quando você usa o texto justificado, você infinize para evitar esses espações em branco aqui que não são muito legais, tá vendo? E tem que pensar uma outra coisa também. O alinhamento não é só para a direita, para a esquerda e para o centro. Ele também pode ser para o alto, para o meio e para baixo. Então, na verdade, a gente tem 9 opções de alinhamento na hora que a gente está falando de uma caixa de texto no PowerPoint ou no que a gente estiver criando. Ó, vou pegar aqui, vou criar um slide em branco, eu vou criar uma caixa de texto, né? Ó, minha text box. Texto. Eu posso estar ele alinhado aqui, posso estar alinhando ele centralizado, posso estar alinhando ele para a direita, mas eu também posso estar fazendo isso aqui, ó. Criar minha caixa de texto e jogar ele para cá. E aí eu estou fazendo o quê? Eu estou alinhando ele ao fundo do meu slide. Eu posso estar colocando bem no meião aqui, ó, né? Ou eu posso estar colocando lá no alto. Então, isso tudo a gente tem que estar pensando, né? Existem 9 possibilidades, a gente geralmente pensa em 3 ou 4 aí, que é o justificado, a direita, a esquerda e o justificado. Mas existe muito mais do que isso, tá? Alguém fez pergunta? Que eu vi que aqui no chat está aparecendo coisa. Como é que exibe essas linhas no PowerPoint? Aqui, o Diego. Você vai no... Opa, não posso abrir assim, que aí não vai dar. Você vai aqui no View Guides, ó. Tá? Eu vou lá no meu slide mestre, que aí você vai conseguir ver. O meu slide mestre é onde eu crio minhas linhas. E aqui eu acho que eu vou poder mexer nelas. Não mexo nesse arquivo há tanto tempo que é capaz de eu não conseguir. Ó. Tá? E se você quiser mais de uma, se não me engano, você tem que apertar o Alt, porque ela vem com 4. Para você fazer mais opções, você tem que apertar o Alt. Tá? Porque elas vêm com, acho que 1 ou 2 de cada, uma horizontal, uma vertical, e não aparece em lugar nenhum para te dizer como é que você cria mais linhas, tá? Você tem que apertar o Alt e empurrar, que aí ela vai duplicando, triplicando, etc. Já falamos de contraste, já falamos de repetição, já falamos de alinhamento, e agora é o outro, que é a proximidade do nosso CREP. Lembra? Então, vamos lá. Proximidade. Proximidade, que também é chamada de grupamento, diz o quê? Que quanto mais próximos, mais sensação de relação e unidade entre as coisas. Então, aqui, parece que é um monte de bolotas que não tem ligação nenhuma. Se a gente organiza e junta elas, estreita a relação entre elas,
elas ficam muito mais próximas e ficam com uma sensação de unidade. Aqui você pode até dizer que você tem um quadrado de círculos. Aqui você não tem nada, né? Aqui você tem... Ah, tem um monte de círculo aí, ponto. Né? Olha só como é que isso aqui não é nada. Se eu juntar, eu posso desenhar uma seta a partir de círculos. Por meio do quê? Proximidade e grupamento, certo? É por proximidade e grupamento que a gente faz fotos muito interessantes e muito engraçadas. Apesar da distância, a gente brinca com essa coisa, né? E faz fotos engraçadinhas. Olha só que uma proximidade e grupamento já está inerente no nosso ser humano e a gente nem sabe disso, tá? Quando a gente usa o Word, a gente tem uns quadradinhos separando as coisas por assunto. Olha, dentro de páginas a gente tem a capa, página em branco, inserir página em quebra de página. Dentro de tabela a gente só tem tabela. Aí dentro de ilustrações a gente tem imagens, cliparts, formas, smart art e gráficos. Olha como é que já está tudo agrupado de um modo que a gente consiga entender. Fora as abas, cada aba dessa aqui é um grupamento diferente. Então isso já está dentro da gente. A gente só tem que lembrar isso na hora de fazer o nosso design, né? Olha só aqui, a gente tem negócio comercial de aluguel de apartamento. Ó, cada unidade dessa, a gente sabe que é um apartamento diferente, né? A gente já organiza, olha, o texto tá desse lado, então são 3 fotos, quem quiser mais vai ter que apertar a setinha, aqui é onde fica o contato, a gente vai agrupando as coisas. Não faria sentido nenhum pôr uma foto aqui e a outra foto aqui e misturar esse texto entre as fotos, por exemplo. Não, as fotos têm que estar todas agrupadas. As informações principais num lugar, as informações de contato no outro. Aqui é um menu do Globo na internet. Olha só, G1, ele vai te colocando um monte de informações sobre o país, não sei o que, blá, blá, blá. Globo Esporte, atletismo, basquete, brasileirão, campeonato, não sei o que. Se eu estou procurando coisas sobre esporte, eu olho aqui. É o princípio do índice que a gente usa tanto quando a gente está em academia, né, academicamente, mas na hora que a gente vai fazer um PowerPoint ou explicar alguma coisa, organizar alguma coisa, a gente não pensa que a gente também tem que fazer o que fazem pela gente. É a proximidade de grupamento, por exemplo, que dá determinadas formas, que a gente vai ver também se a gente tiver tempo e for falar de Gestalt. Então, olha só, esses tracinhos e esses quadradinhos sozinhos não querem dizer nada. Na hora que a gente agrupa eles, ele vira logo do Mystery Islands, que dá até para ver que não só tem um monte de prédio, como tem um reflexo aqui no mar, né? O Food Mobile aqui todo feito de comida. E dá para entender que é um carro pelo agrupamento, certo? Coisas que dão nervoso e já são um pouquinho mais importantes e interessantes da gente ver. Aqui a gente tem um texto em 2 colunas, certo? Só que o espaço... E um texto não, né? Uma lista em 2 colunas, cada uma com 4 itens. Só que o espaço que a gente tem entre o pontinho e o texto é maior do que o espaço que a gente tem entre as colunas. O que acontece? Parece que isso aqui é uma unidade, isso aqui é uma unidade, isso aqui é outra unidade e isso aqui é outra unidade, certo? O que não é legal. O interessante é a gente trabalhar assim, olha, com um espaçamento menor para a gente entender que esse pontinho é um indicador de que está começando uma lista daqueles números, certo? Isso aqui evita que as pessoas tenham mal-entendidos na hora de um desenho, de ler alguma coisa, né? Mais um exemplo que é exatamente a mesma coisa. Parece que tem 1, 2, 3 aqui e parece que tem um texto aqui. Se a gente aproxima, a gente ganha mais. E dá para entender que isso aqui se relaciona com isso aqui, porque esse espaço é menor do que esse espaço aqui. E esses espaços que a gente tem que pensar. Certo? Olha só como é que melhora. A gente já está usando o contraste para separar as seções aqui, né? Correspondências,
citações, linguagem, línguas e coleções. Mas se a gente aumentar um espaço aqui, a gente agrupa muito melhor essas unidades de informação de um modo mais coerente para as pessoas lerem, certo? Também a ver com proximidade e grupamento. Voltei lá naquele meu cartão de visita, ele não vai sair daqui nunca mais. Olha só, estamos aqui, né? Nessa bagunça toda, a gente contrastou o nome da pessoa, porque o nome da pessoa é importante, mas não alinhou nada, daqui a pouco eu alinhei, mas não só eu alinhei. O que eu fiz aqui além de alinhar? Eu coloquei o título e o nome dela perto um do outro e as outras informações de contato de outro lado. O que eu estou fazendo? Eu estou agrupando as coisas de acordo com o teor delas, né? E isso faz mais sentido também. Isso aqui eu peguei de um livro de design que fala sobre o contraste, repetição, alinhamento, proximidade, mas podia ser o menu ali do amarelinho da Lapa, né? Que é igualzinho, é isso aí. Desse jeito. Né? Aí agora vamos imaginar que a gente vai melhorar ele um pouquinho, tá? Olha como é que já melhora se a gente tira todas essas letras maiúsculas, porque letra maiúscula, primeiro de tudo, parece que está gritando com as pessoas. Segundo, elas, ao contrário do que a gente pensa, elas não são mais fáceis de ler do que letra maiúscula minúscula. Porque na hora que a gente está acostumado a ler, a gente está acostumado a ler textos longos com uma cadência, né? Com uma silhueta. Às vezes a gente nem lê a palavra, a gente nem lê letra por letra, a gente lê a palavra por causa da silhueta dela. A gente já está muito acostumado a ler, principalmente as pessoas que estão interessadas nessa aula. Então é mais fácil para uma pessoa que está acostumada a ler assim, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu tirei esse sublinhado que eu não precisava, eu separei os assuntos, eu agrupei os assuntos, olha, eu estou pondo o nome do negócio, o valor, o nome, o valor, e aqui eu estou dando uma explicação. Eu contrastei não só as seções como os nomes dos pratos, né? E além disso, eu agrupei os nomes dos pratos com a explicação do que ele é, que aqui nem tinha, porque não tinha espaço, estava uma zona. Então, já melhorou. Vamos para a quarta opção. Olha que legal. Então, o que acontece? Eu separei os assuntos aqui, né? Eu agrupei eles por assuntos, né? Que nem cabia aqui, porque estava tudo uma zona. Estava tudo tão gritante que não dava para ler nada. E aí, agora, nessa terceira opção, o que eu ainda, além disso, eu fiz? Olha, eu chamei mais atenção com essa indentação aqui, com esse espaço em branco que eu criei, para as seções. Ou eu quero aperitivo, ou eu quero o primeiro prato, ou eu quero o prato principal. Então, faz mais sentido a gente ter essas coisas separadas por assunto, né? Então, o que acontece? Criar esse alinhamento aqui, ó, né? Cria uma unidade, ao mesmo tempo a gente está agrupando tudo e a gente está contrastando o que é importante. Olha, eu estou contrastando o nome do lugar, estou contrastando o nome das sessões, estou contrastando o número o nome do prato, só que isso tudo hierarquicamente. Eu estou indo desde o nome do lugar, que é a coisa mais importante que tem, para a sessão, que é a segunda, para o título, para o nome do prato, que é a terceira, para a informação do que é o prato, que é a quarta e a menos importante. E assim a gente vai, tá bom? Vou mostrar algumas coisas para a gente discutir aqui. Isso aqui podia ser um slide de alguém, né? Aliás, a maioria dos slides são assim, mas enfim. 6 passos para fazer uma torta. E aí tem 1, preparação para criar. 2, construir a torta, fazer a torta ficar bonita, não sei o que, blá, blá. Tem uma listinha aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos pensar no que não tá legal aí, tá? Primeiro de tudo, tem um espação aqui à toa, porque ninguém tá vendo isso aqui como centralizado, né?
não está centralizado, não está alinhado, ele está voando, porque para ele estar centralizado, ele tem que estar centralizado em relação a alguma coisa, e tem mais espaço aqui do que aqui, e aí fica esquisito. Segundo, tem um espação aqui, né? Terceiro, a gente está criando uns espaços esquisitos aqui, né? E quarto, a foto, que é super legal, tá pequenininha. Aí, a pessoa que fez esse trabalho, que eu acho que foi a Beth Edwards, chegou e olha só como é que ela refez o trabalho dela. Olha como é que o alinhamento funciona. Vamos alinhar esse título para a esquerda, colocar... Olha como é que a imagem cresceu em relação aqui, ó. Isso tudo por quê? Porque a gente organizou o texto melhor. E aí, aqui, a gente pôs os números com bem menos espaço entre o número e o texto, ó. Olha aqui e olha aqui, certo? E a gente tem a mesma informação de um modo mais organizado. Tranquilo? Além da organização, a estética não é importante também. A organização e a estética, quer dizer, a organização está incluída dentro da estética. Eu também não gosto dessas cores, eu não gosto desse trabalho, eu estava querendo só mostrar um exemplo aqui de como organizar as coisas melhor, tá? Sobre cores, assistam a aula de harmonia e psicologia das cores. Eu não, particularmente, eu não faria nada de comida com fundo preto, porque eu acho muito soturno, a menos, sei lá, eu não consigo imaginar uma carta de vinho, de repente, mas mesmo assim eu usaria um bordô escuro, não usaria um pretão pesado. Enfim, coisas apetitosas não são pretas, né? Tirando feijão preto, que é bom, de resto... Olha um outro exemplo aqui que é fictício, tá? Um departamento de ciências de uma universidade, e aí a gente tem as carinhas dos funcionários, cada uma do seu lado, né? E o texto embaixo. Olha como é que a gente pode organizar as coisas. O título é importante, vamos colocar ele grandão aqui em cima. Vamos criar colunas, olha como é que está tudo alinhadinho aqui. Tem o mesmo espaço entre eles, nas entrecolunas. Tem o nome da pessoa em negrito sempre, no começo do texto, e por aí vai. Esse tipo de coisa que é importante a gente pensar, né? Criar uma grade, se não um grid, pelo menos uma grade, um modo da gente organizar as coisas para ajudar a gente a fazer todo esse alinhamento e para ajudar a gente a criar contrastes significativos e para criar repetições. Olha como é que a gente tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 3, 18 unidades, né, de repetição com dados variáveis, mas a repetição está ali, está tudo unificado. Então, aqui a gente tem contraste, a gente tem alinhamento, a gente tem repetição e a gente tem proximidade, né? Você sabe que esse texto daqui tá mais perto desse cara, então a gente sabe que esse texto se refere a esse cara e esse texto se refere a esse cara, porque tem esse espaço daqui e esse espaço daqui tá menor do que esse aqui, certo? E por aí vai. Então, a gente tem essas unidades, de novo, contraste, né, o alinhamento, a repetição dessas unidades todas, né, e a proximidade entre o texto e a imagem que vai organizar esse trabalho todo. Tranquilo? Mais um. Isso aqui é uma primeira página de uma newsletter bobinha, não é de um jornal, nem nada parecido. Vamos lá. Contraste. Olha o tamanho do título para chamar a atenção da gente. Olha como é que as seções são em vermelho para chamar a atenção da gente, né? O inside, o não sei o quê, e o I read Shakespeare aloud. Certo? Alinhamento. Olha como é que está tudo alinhado. Isso aqui está alinhado. Isso aqui está alinhado. Isso aqui está alinhado com esse aqui até. Certo? Temos todos esses numerozinhos alinhados. Ah, por que não foi até o final da coluna? Para a pessoa não precisar pegar uma régua e ficar seguindo pontinhos, a ver navio. Não tenho necessidade disso. Sibeli? Oi. Oi, só para fazer uma contribuição rápida. É uma coisa que, não sei... A Luíse. Oi, sou eu, gente, licença. Só uma contribuição rápida. Eu perdi um pedacinho da transmissão, que o meu computador deu uma bugada, mas não sei se você chegou a falar sobre isso, que é importante essa repetição e esse contraste, porque mesmo que a pessoa ela não veja ela não precisa ler o documento inteiro,
o produto inteiro. Porque, por exemplo, eu não Sem tô conseguindo dúvida. enxergar, eu não tô conseguindo enxergar o que está escrito, mas eu sei onde está o título, eu sei onde começa o novo assunto, e isso ajuda o leitor a localizar a informação aonde ele quer. No Sim. exemplo anterior que você deu, Uhum. dos bonequinhos, com esse Uhum. exemplo, isso. Eu já sabendo a estrutura que eu posso ir na 100ª página que eu sei onde eu vou achar, por exemplo, o nome do bonequinho. Se você sabe, tem uma estrutura lógica, isso facilita o Sim. trabalho do usuário. Sem dúvida. Se a gente Então, pensar aqui, por exemplo, né? Olha, se eu sei que eu não quero comer um aperitivo e quero partir direto para o primeiro prato, eu não vou nem ler esses aqui e vou para cá, né? essa forma da gente também, quando a gente vai produzir um material, esses recursos de alinhamento, contraste, repetição, isso também é pensar numa facilidade em quem vai consumir esse material, em quem vai Sem ler, em dúvida. quem vai ver. Não é uma questão, claro que a gente pensa, óbvio, na beleza, mas é em funcionalidade mesmo, para facilitar enxergar, facilitar ler, facilitar chamar atenção. É nesse Sim, sentido. sem dúvida. Vou dar um exemplo disso tudo que você está falando aí, dessa necessidade, dessa facilidade de ver as coisas. Beleza. Esse aqui é um exemplo clássico, né? Infelizmente, a maioria dos exemplos são em inglês, porque os livros que eu tenho aqui em casa são todos em inglês, gente. Mas confia em mim, eu estou traduzindo isso aqui tudo para você. Começa assim. R. William Weatherstone, o comitê do Memorial R. William Weatherstone apresentam a 20ª palestra do Memorial da doutora Eufêmia May Weber, professora de Psiquiatria e Neurociência na Universidade da Califórnia, UF, né, que é uma das partes da Universidade da Califórnia, quer dizer, sobre 100 anos de ciência. Segunda-feira, setembro, dia 27, às 8 horas, no auditório Radio Rush, Trucas, entrada gratuita. Imagina que isso está preso lá no hall dos elevadores. Quem é que vai ler isso? Tirando a doutora Eufêmia May Weber e a mãe dela. Praticamente ninguém, né? Ninguém vai ter tempo para parar no hall. O elevador vai chegar. Não vai dar para ler isso tudo. Não dá, não dá, não dá. A gente tem que pensar no que a gente tem que entregar para esse cliente, né? Para ajudar ele a ser convencido a ler esse trabalho. Vamos ver a segunda opção melhorada. Continuamos com R. Willis Memorial Comitê, não sei o que, apresenta a 20ª palestra do Memorial, a doutora não sei o que, professora de não sei o que lá, falaram sobre o tópico de 100 anos de ciência. Segunda-feira, no dia tal, blá, 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 de graça. Ainda colocaram de graça pequena. Aqui no Brasil tem que colocar o de graça grande dentro do splash, brilhando e sei lá, né? Porque tudo aqui no Brasil só de graça. Aí, o que acontece com isso aqui? Para onde que o nosso olho vai? Para a doutora Eufêmia May Weber. Pode ser que ela seja a pessoa mais importante da universidade que faça sentido colocar o nome dela, né? Mas mesmo se ela já está dentro da universidade, se ela já trabalha na universidade, ou se ela já é uma pessoa que eles conhecem e tal, ver a doutora Eufêmia May Weber pode ser nada importante. O importante é saber sobre o que ela vai falar. E aí a gente tem essa quarta opção. 100 anos de ciência. Doutora May Weber, professora de psiquiatria, isso aqui é o horário e de graça. E aqui embaixo, porque ninguém precisa saber o tal de essa 20ª comemorativa do não sei o que, do comitê, não sei o que lá. Por quê? A gente quer chamar todo mundo para assistir a palestra, a gente faz desse jeito. Se a gente quiser fazer um comercial sobre o comitê, a gente pode até fazer desse jeito. Isso aqui não vai dar certo, não vai funcionar. Tá parecendo, como é que fala? Convite de casamento, né? Que colocam até a data por extenso, às 17 horas do dia 27 de setembro de 2027. Se unirão fulano e fulana, filho de Beltrano e Cicrana, e aí vai. Aqui a gente está realmente chamando a atenção. Olha como é que a gente contrasta, mesmo tendo só duas cores, contrasta o nome da coisa. As pessoas não sabem nem se é o que é, mas na hora que você lê 100 anos de ciência e você é um cientista, você vai parar para ler esse cartaz.
Aí vai falar, pô, com a doutora Eufêmia Mayweber, eu conheço ela. Aí ele já sabe que ele pode pular isso aqui. Porque se ele já conhece ela, ele pode pular isso aqui. Se ele não souber quem é, ele lê. E aí depois ele olha, segunda, 27 de setembro, 8 horas. Tô lá, já fui. E eu posso pular essa informação toda, porque isso aqui só é importante para o presidente, para o dono da desgraça do do memorial aí, comitê do memorial do não sei o quê, certo? Então, é isso que o Aloysio falou, e com muita certeza, com muita correteza, é que a gente tem que pensar em ajudar o leitor a navegar pela informação que a gente tem, certo? Eu estava falando de dicas de PowerPoint, eu vou preparar uma aula só sobre apresentações de PowerPoint, e aí eu mando convite para vocês. Não é para colocar muito texto em PowerPoint, com raríssimas exceções. Por quê? Porque o PowerPoint vai concorrer com você. Na hora que você está apresentando o seu trabalho, você colocar muita coisa no PowerPoint, as pessoas vão parar para ler ou vão parar para prestar atenção em você. Se você vai ler o PowerPoint, manda o PowerPoint por e-mail e cancela a aula. Se você vai fazer uma apresentação, né, coloca uma imagem, coloca alguma coisa representativa daquilo que você está falando e fale por cima. Imagina se tudo que eu estou falando eu tivesse escrito aqui do lado, né, desse material. Se eu estivesse escrevendo aqui, ia ser uma loucura, né? Imagina, escrever tudo que eu estou falando aqui do lado. Não, eu estou pondo os exemplos, eu sei o que eu vou falar e eu vou falando. Posso esquecer uma coisa ou outra, mas aí tem o Aloysio, tem o Marcelo aí para me ajudar, não tem problema não. Tá ok, galera? Primeira lei, dicas extras, tá? Existe uma coisa chamada lei do isomorfismo, que é o reconhecimento perceptual comportamental que pode ser baseado em experiência prévia. Isso é desse pessoal todo aqui, tá? Lucas e Chang, 2002. Que é a lei base para a gente compreender símbolos. E a gente pode usar elas como recurso nas nossas apresentações, tá? Então, a gente já sabe, por exemplo, que esse símbolo aqui é o símbolo de proibido. Isso aqui tem alguma coisa? Não faz sentido nenhum para uma pessoa que não esteja iniciada no símbolo de proibido. Eu lembro a primeira vez que eu perguntei para minha mãe que símbolo era esse. Eu estava na Mesbla. E eu cheguei para minha mãe e falei, que é aquilo? Ela falou, é proibido fumar. Eu falei assim, ué, mas tem um cigarro. Ela falou assim, mas quando tem um cigarro e tem uma tarja vermelha passando por cima, quer dizer que não pode fumar. Tá. Depois disso, eu aprendi que esse símbolo é símbolo de proibido, certo? E a gente aprende essas mensagens, esses símbolos com a vida. E a gente pode usar eles muito facilmente nos nossos trabalhos para ficarem mais lúdicos. Em vez de dizer não faça e faça, coloca um certo e uma marca de proibido do lado, né? Coisas desse tipo. Olha que interessante essa daqui. Alguém entra aí no microfone e me diz o que quer dizer essa cruz. De ambulância, de serviço de saúde? Ambulância, serviço de saúde, cruz vermelha, né? E essa daqui? Da Igreja Católica. Cristianismo. Cristianismo, né? Igreja. Ali primeiro aqui é Ghostbusters, né? Essa daqui lembra o Ghostbusters, lembra. Total. Mas então, galera, o que eu queria falar é justamente isso, né? Mesmo a gente falar, desenha uma cruz aí, a gente tem símbolos na nossa cabeça. Mesmo falando cruz, não quer dizer cristianismo e não quer dizer ambulância. Na hora que a gente vê, é o visual que vai dar essa sensação. É o perceptual que vai levar a gente a um comportamento, né? Eu nunca vou entrar num hospital para rezar e eu nunca vou entrar na igreja procurando um médico. E eu sei ler essas duas cruzes. Desde pequeno a gente aprende, né? Eu lembro que eu tive um filho do conhecido meu que eu escrevi o meu nome, começa com C, meu nome, né, Cibele, com a fonte da Coca-Cola, para um projeto que a gente estava fazendo. Ele olhou para o negócio e falou, oba, Coca-Cola! Estava escrito Cibele, mas ele reconheceu a fonte e ele reconheceu o Czão grande, né? O que é isso? É reconhecimento perceptual e comportamental, tá? Uma outra coisa importante, padrão de Gutenberg.
A parte mais importante do nosso texto está nessa área, porque a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? A parte que a gente coloca, tipo, dúvidas, mais informações, é aqui, tá? Essa aqui é uma área mais forte e essa aqui é a mais fraca de todas. Então, a gente vai lendo nessa direção, certo? E a tendência da pessoa é passar o olho por aqui e depois passar o olho por aqui. É claro que você pode quebrar isso colocando um contrastão no meio, que nem eu fiz lá com as pessoas leiam as coisas grandes primeiro. Mas se você não estiver quebrando contraste, é essa linha que as pessoas vão seguir, tá? Ah, o olho segue naturalmente esse caminho ou o olho faz esse caminho porque a gente aprende assim? É o ovo ou a galinha? Não faço a mínima ideia, tá? E não vai, acho que não vai ter nem como fazer uma pesquisa para saber isso, tá? Uma outra diquinha fácil para quem está começando, regra de terços. Na hora que você cortar uma foto, tenta alinhar ela de forma que você trabalhe com uma grade de 3, assim, ó. Fica muito mais bonita a foto quando ela está dentro dessa grade. Olha como é que a segunda foto parece muito mais interessante do que a primeira. A primeira fica sem valor justamente porque ela está colocando o objeto no meio. Isso serve para tirar foto também, tá, gente? Na hora que tiver aí com as câmeras pela vida, tá? Essa divisão da imagem em 3 é super interessante para a gente ver proporção, harmonia, né? Fazer os pontos principais encostarem aqui e aqui, que aqui, por exemplo, é a janela, né? E aqui é o limite do prédio, aqui, por exemplo, é o topo, e aqui é o final, aqui também tem um certo contraste, é super interessante, tá? Olha aqui mais uma composição interessante, também usando regra de terços. Existem outras regras que eu dou lá no curso de design editorial mais avançado, tá? Mas, assim, o basicão, facilzão, para quem não é designer e nem quer ser, é isso aqui, tá? Mais um aqui, olha, imagem linda, e aí você vai ver a regra de terço está sendo seguida, o horizonte está na linha de baixo, e a árvore está alongada por aqui, certo? Uma outra coisa para a gente trabalhar com colunas, que eu vejo isso muito em PowerPoint, muito em cartaz, e é complicado, tá? Primeiro de tudo, o comprimento de linha ideal, se a gente for considerar um livro, ou seja, uma coisa que a pessoa está segurando na mão, tem entre 50 e 60 caracteres. Só que isso não vai valer para um PowerPoint, né? E também não vai valer para um cartaz, porque a gente está vendo eles de longe. Mas essa primeira dica aqui vai valer, que é um comprimento de linha muito pequeno pode ser cansativo em textos mais longos, como esse aqui. A cada mudança de linha, o leitor parece soluçar, principalmente se ele tiver mais dificuldade de ler, tá? Porque ele perde o fio da meada, porque ele está soluçando o tempo todo para pular de linha. Lembra da nossa linha imaginária aqui, né? O cara tá lá, um comprimento de linha muito pequeno, pode ser cansativo né? E aí vai, é cansativo. Fazer isso numa legenda, tudo bem. Fazer isso num texto bem curtinho, tudo bem. Fazer isso num texto mais longo, não faça. O outro exemplo, que é exatamente o contrário, é isso aqui, né? Outros autores sugerem que qualquer número entre 45 e 75 caracteres é aceitável. De novo, isso é para livro, jornal, revista. Se a gente está fazendo cartaz, por exemplo, quanto menos texto, melhor. As pessoas não vão parar para ler seu cartaz enorme, tá? Hoje em dia, dá até para colocar um cartaz enorme se estiver dentro de um elevador, porque a galera pega o celular e tira foto e presta atenção em casa depois, né? No PowerPoint também, mesma coisa, não coloca muito texto porque vai disputar com você. Aí eu estou escrevendo aqui, ó, este texto tem linhas com cerca de 90 caracteres de comprimento, é difícil de ler. Não, um texto muito longo pode fazer com que seja difícil acompanhar o comprimento da linha. Ao invés de prestarmos atenção naquilo que está escrito, acabamos por prestar mais atenção e manter os olhos no texto para nos mantermos na linha correta. É claro que isso também é influenciado pela escolha da fonte, do tamanho dela, da entrelinha e até o mesmo comprimento das frases e parágrafos.
Lembre-se dessa regra na hora de montar suas apresentações de PowerPoint, tá? Alinhando o texto, eu já falei um pouco sobre alinhamento, mas olha aqui, alinhamento à esquerda, esse texto é alinhado à esquerda, o leitor pode desenhar uma linha imaginária do lado esquerdo da caixa de texto e usá-la como guia para seguir com a leitura linha após linha. Alinhamento centralizado, é aquele que eu falei, ele é cansativo, por quê? Porque a gente não tem a linha imaginária nem aqui, né? E aí ela está aqui no meio e fica muito difícil da gente seguir linha após linha. O alinhamento à direita, o leitor pode usar, não é tão boa quanto a linha esquerda, mas tá aí, existe. Justificado à esquerda, esse texto é alinhado à esquerda e justificado. O leitor pode desenhar linhas imaginárias em ambos os lados da caixa de texto e usá-las como guias para seguir com a leitura linha após linha. No entanto, a justificação pode ocasionar a formação de rios e espaçamentos nada estéticos entre parágrafos. Isso vai depender do tamanho da coluna e do tipo, além da efenização. Justificação à esquerda sem efenização. Olha o que acontece na desgraça do texto. Olha os buracões. Esses buracões fazem uma complicação enorme, porque lembra aquela parada da proximidade, né? Isso aqui parece que está mais próximo disso do que isso. E aí a gente fica perdido. Isso aqui, na linguagem de edição, é rio. Olha o tamanho desse rio aqui, é quase o Amazonas. Tem até bifurcações, dá para vir por aqui e por aqui. Certo? Não é legal. Se você está fazendo um cartaz ou um PowerPoint, eu nem usaria justificação e efenização, porque, primeiro, vai ser pouco texto, espera-se. Segundo, as pessoas estão lendo de longe, né? E etc. Se a gente está fazendo uma newsletter, uma coisa assim, e principalmente se a gente precisa colocar mais texto, coloca o texto justificado, não tem problema. Mas no PowerPoint não precisa. Essas linhas daqui são realmente muito antiestéticas, tá? E aí a gente tem o justificado à direita, que eu coloquei aqui só para brincar com vocês, porque não tem nada menos pior do que linha justificada à direita. Ainda tem uma coisa aqui que é feiasíssima, tá? Que é uma viúva aqui abandonada. Tá? Aqui um texto justificado também, mas ele tá sem efenização. E aí já fica com mais rios e mais espaços entre as palavras que ficam bem esquisitos. Tá bom? Justificado centralizado, não faz sentido nenhum, não faça isso com você, não precisa disso para viver, tá? E aí também tem a opção sem efenização e com efenização. Olha como é que sem efenização fica bem pior. Justificação forçada. Eu não sei nem para que ela existe, mas ela tá lá na opção, então a gente mostra. Esse tipo de justificação faz exatamente o que diz. Força o texto para que ele toque as duas laterais da caixa de texto, com resultados geralmente desastrosos. Não tem muito uso para esse tipo de alinhamento, mesmo com uso de efenização, porque a sua última palavra geralmente fica assim. Olha que legal como é que fica a última linha. Tá bom? Evita, não precisa disso para viver. Algumas observações sobre efenização. E aí tem uma briga entre os escritores e os designers, tá? Escritores, editores e os designers. Os designers não gostam de efenização porque eles consideram que ela não reflete o modo como a gente fala, quebra palavras em pedaços sem significado e dificulta a leitura. E aí a gente principalmente tem que pensar com quem que a gente está falando. Se a gente está falando com pessoas que têm dificuldade de leitura, crianças, né? Crianças a determinado nível de alfabetização, etc., não efeniza nada. Esquece efenização, já vai ficar muito feliz se as pessoas conseguirem ler, né? E aí a gente tem que ir mudando isso aos poucos. Óbvio que daqui a pouco a pessoa está em outro patamar, mas você sabe que você está falando com pessoas que têm determinada dificuldade de aprendizado, têm baixa escolaridade e tal, não efeniza texto. Não precisa disso, né? E aí eu tenho uma atenção garrafal aqui. Não se efeniza título, nunca, tá? Por quê? Porque não se efeniza título nunca. Não é praxe e é estranhíssimo quando a gente vê, tá? Conectando texto e imagem. Instintivamente sabemos que este texto fala das camisas e este fala dos sapatos. Por que será? É por causa do alinhamento. Eu estou alinhando esse aqui em relação a esse e esse aqui em relação a esse, tá? Mesmo com esse espaço que podia até ser menor, que esse espaço está um pouquinho grande,
a gente sabe que esse aqui está falando das camisas e esse aqui está falando dos sapatos, tá? Modos de indicar parágrafo. Indentação é a norma, indentação é esse aqui, tá? Esse parágrafo está indentado, né? Ou seja, tem um espaço vazio em branco na primeira linha, tá? Regra da BNT, se não me engano, fala em 5 milímetros. A tia lá, quando você fazia a redação, mandava colocar um dedinho antes de começar a escrever o primeiro parágrafo, não era? E os editores, oficialmente, tradicionalmente, se a sua fonte está em 12 pontos, eles falam para você deixar 12 pontos. Se a sua fonte está em 14, 11, são 11 pontos. Ninguém mais segue essa regra, eu sei disso porque eu estudei história do design, mas, enfim, é por aí, tá? Esse parágrafo aqui é conhecido como parágrafo francês, porque ele tem esse alinhamento deslocado, tá? Ele tem um recuo na primeira linha, indicando o início do parágrafo. Então, a gente tem aqui, o que acontece? A gente vai lendo de um por um aqui, né? Então, se eu tenho um parágrafo aqui, outro aqui, e eu tô procurando Chartier, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou ler aqui, não, esse é Abraão, sei lá, Belar, e aqui tá o Chartier, e eu só vou ler essa aqui. Então, aquela coisa ajudar a pessoa a encontrar onde está a informação, né? Então, às vezes, a gente pensa, nossa, nunca vou usar isso na vida. Tem motivos para usar essa vida, né? É um modo de indicar parágrafo que ajuda a encontrar onde a gente parou no texto após uma pausa, ajuda a gente a saber localizar as coisas. Dicionários usam isso, bíblias usam esse tipo de recurso para ajudar a gente a encontrar cada entrada de uma forma mais fácil do que se tivesse desse jeito, certo? Listas. E eu vou falar de listas porque eu vejo listas tão absurdas nessa vida. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Quem me diz qual é as listas certas aí? Fala aí. Quais listas foram feitas corretamente? Usem os seus microfones. 2 e 5. 2 e 5. Quem mais? Mas a 5 é melhor. Lista 2. Lista 2. 2 e 5, 2 e 5, 2 e 5. A galera tá respondendo pelo negócio. Mas a 1 eu aqui. vejo bastante também. A 1 você vê bastante também, não é? Então, o que acontece nessa história? Vou voltar lá pro meu pointer que vai me ajudar agora. Essa daqui tem um problema. A gente tem que pensar no propósito da lista. A lista serve para ajudar a gente a identificar os itens, certo? Se eu não estou indentando, fazendo o indentamento, como é que é o nome aqui mesmo? O alinhamento deslocado, eu não estou ajudando as pessoas a encontrarem essas entradas. Então, essa lista aqui, esquece essa lista aí. Não está fazendo sentido. Certo? Opa, cadê? Agora que eu aprendi. Agora que eu aprendi a escrever. Então, ó, esquece. Tá? Essa daqui tá alinhada, ó. O que acontece? Se eu tô procurando alguma coisa, eu só vou começar a ler aqui, ó. Dogs não é pra mim, birds não é pra mim, people. É people que eu quero ler. E aí eu leio esse aqui. Certo? Ajuda a gente a organizar o texto. Esse daqui. Cara, se não está alinhado, não vai fazer sentido nenhum eu colocar as bolinhas, porque as pessoas não vão estar fazendo essa leitura dinâmica aqui de olhar para cada um dos itens. A mesma coisa aqui, isso aqui é bonitinho, mas não serve para lista. Pode servir até para fazer um efeito aí em alguma coisa, mas não serve, certo? E aqui também está certo. Você tem uma lista com propósito, que são... nome aí, que é gatos miam, cachorros latem e passarinhos piam, sei lá. E aí por aí vai, e você tá seguindo aqui, ó. Esse aqui é um item, esse aqui é um item, esse aqui é outro, e por aí vai, certo? Então isso aqui tá certo. Então, a primeira coisa sobre listas, não se deve colocar como lista cada parágrafo de texto. Tem pessoa, principalmente advogado, que acha que cada parágrafo é um bullet, né? É um item de lista. Não!
As listas com marcadores, elas devem segmentar o assunto em partes componentes. Cada item deve começar em uma linha nova. A tipografia vai ajudar na visualização por meio do alinhamento deslocado, certo? Então, deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. A gente não coloca como lista cada parágrafo do texto. É o que eu falei. Tem advogado que adora colocar cada pontinho de texto, cada parágrafo como ponto de texto. Não é, certo? Listas com marcadores segmentam o assunto em partes componentes. O que é isso? Eu estou listando itens dentro de um assunto. Então, imagina que eu quero colocar assim. Os 5 maiores estados do Brasil são 2 pontos, 1 item. Amazonas. Segundo, Pará. Terceiro, Mato Grosso, provavelmente. E aí vai, né? E aí eu ponho lá os 5 maiores estados do Brasil dentro de um item. Não faz sentido eu colocar como item de lista a frase os 5 maiores países do Brasil. Isso não é um item, isso é um parágrafo, né? Tranquilo? Estão conseguindo me escutar, me falar, me tudo? Sibeli, nesse exemplo dos 5 maiores estados, então não precisaria da frase os 5 maiores estados, já listaria o nome do estado. Precisa da frase, mas a frase não vai estar com bullet, ó. Eu posso pôr assim, os 5 maiores estados do Brasil, agora dá noite porque eu só sei os 3 maiores. E aí a gente escreve Amazonas, Entendi. Pará, Mato Grosso, Minas, deve ser, tô chutando. Também não entendeu? sei. O problema é que as pessoas fazem isso aqui. Entendi. Isso aqui não, isso aqui é um parágrafo. Tá. Porque a lista é essa daqui. Ok? Ok. Vou voltar lá para o meu texto, senão eu perco ele. Você acertou no tamanho, Sibeli. Acertei no tamanho? Acertou. Você procurou no Google? Qual é o quinto, então? Eu conferi, eu também não sou bom, não. Qual é o quinto, então? Tocantins, Goiás, sei lá. Bahia. Bahia? É Bahia. Cada item deve começar em uma linha nova, então a gente tem que ter essa consciência de item, certo? A gente não pode colocar Amazonas, Pará na primeira linha e depois Minas, Mato Grosso e Bahia, não faz sentido, certo? A tipografia ajuda na visualização, é o tal do alinhamento deslocado, que eu estou fazendo aqui. Olha, até no exemplo eu estou fazendo, até porque o PowerPoint faz por mim. Eu não preciso me preocupar com isso. Se eu apertar o bullet lá e fizer direitinho, ele vai fazer por mim, certo? Tranquilo? Aí, a gente tem listas numeradas. As listas numeradas, eu estou dando um exemplo de lista numerada aqui para vocês, ó. Listas devem atender a 4 requisitos. Se eu estou falando 4 requisitos, eu vou colocar eles numa ordem interessante, então eu vou pôr, 1, ter um propósito claro. Se eu não tiver um propósito claro, não tem motivo para fazer uma lista. 2, ter uma forma que organize os dados. É aqueles exemplos que eu dei lá atrás. Isso aqui não organiza dado, isso aqui não organiza dado, certo? 3, ser tipograficamente legível. Se não dá para ler a desgraça da lista, esquece, ok? E 4, o todo deve ser facilmente identificado. Lembra lá no começo da nossa matéria, quando eu falei de agrupamento, né? Olha como é que eu consigo identificar isso aqui como todo, né? E cada um dos meus itens como um item separado. Tranquilo? Como fazer listas? Primeiro, entender o objetivo da comunicação. Segundo, dividir os componentes da lista. Terceiro, encontrar o melhor modo de visualização. Vocês notaram
que em cada um deles eu usei um tipo de lista diferente? Se eu fosse falar para vocês para fazer um livro de receitas, e aí eu ia falar para você para dar os itens de material a ser usados no livro de receitas, vocês usariam o primeiro, o segundo ou o terceiro? Ó, esse daqui é o que você vai usar na hora que você for dar a lista de material. Por quê? Porque na hora que você vai dar a lista de material, não importa se a pessoa vai comprar o ovo ou a farinha primeiro, ou qual que ela vai tirar da geladeira primeiro, do armário dela na cozinha. A ordem não é importante, certo? Quando eu estou com 1, 2, 3, eu estou com uma lista numérica. E aqui para sequências. O mais interessante na hora de explicar como fazer receita seria usar esse aqui. Para nível estético, a gente acaba usando esse aqui. Mas a verdade é que qualquer um dos dois dá para usar. Mas é o quê? Primeiro, misturar, imagina lá que é receita de bolo, misturar açúcar no ovo. Segundo, bater as claras em neve. Terceiro, misturar a clara em neve na gema misturada lá no açúcar. Quarto, colocar o leite. Quinto, colocar a farinha. Sexto, colocar o fermento. Sétimo, colocar o... né? Você tem uma ordem. Se você fizer fora daquela ordem, não vai dar certo, né? Então, a gente, como fazer alguma coisa, a gente faz desse jeito. Se for uma lista de material, a gente pode colocar desse jeito aqui. Tranquilo? E aí a gente tem aqui, ó, listas dentro de listas. Primeiro, forma das listas é o quê? Alinhamento deslocado, não justificado, espaço acima e abaixo. Segundo, usar as identificações corretas. Marcadores para lista aleatória, 1, 2, 3 para listas numéricas, primeiro, segundo, terceiro para sequências. Certo? Uma outra coisa que é muito importante, na hora que a gente vai fazer citações, tem uma galera usando o símbolo de polegadas e o símbolo de segundos, de minutos, etc., como aspas, tá? Aspas e apóstrofo não são esses aqui, são esses daqui, tá? Tem alguns teclados que tem, outros que não tem, mas tem como você ir lá, se você estiver escrevendo no Word, para mandar ele corrigir automaticamente para você, tá bom? Então, ó, aspas de citações tem que ser essa curvadinha aqui e não essas daqui. Fica ligado porque vai ter a palestra sobre cores que eu falei, já está no nosso YouTube. Pode ser uma coisa interessante para vocês verem, porque ajuda vocês a escolherem as cores na hora de fazer cartaz, etc, tá? Eu tenho mais duas palestras que quem está assistindo essa pode se interessar. Uma é apresentações fantásticas, que eu chamei de apresentações fantásticas, mas a ideia é mostrar como fazer apresentações legais no PowerPoint, recursos e coisas que dá para a gente mexer e usar. Mais ou menos agora que nem eu estava dando essa dica da linha guia e tal, mas de um jeito mais completo, falando também de postura, de como mexer no PowerPoint de uma maneira mais legal e como apresentar a sua palestra, porque tem uma ordem de coisas antes de chegar no momento da apresentação, né? Normalmente a galera senta na frente do PowerPoint e quer fazer a apresentação sem ter um roteiro, sem ter pensado como fazer aquilo. E é a partir daí que eu quero pensar com vocês, tá? E a outra é o basicão do basicão da tipografia para a gente não errar, que é com Vinícius Guimarães. Eu não marquei a data ainda com ele, mas ele já garantiu que vai dar essa aula para vocês. E aí ficam essas duas próximas palestras aí, para a galera ficar ligada. Então, o que acontece? Segue a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube, porque quando dá certo a gravação, a gente coloca nas plataformas, tá? Mas se não der certo, pelo menos vocês assistiram, vocês ficam sabendo quando tem online. Eu gosto do online porque dá para as pessoas entrarem em contato, baterem papo, fazerem perguntas, se tiverem dúvidas, etc. Eu acho bem mais legal do que depois vocês assistirem o vídeo já pronto, né? Mas fica aqui o convite e eu adoro dar aula e adoro bater papo, então pode entrar, se sintam em casa, se metam no meio da história.